Primeira pergunta para a chapa Polinova, o Silvio quer falar. Português. Só para explicar para todo mundo, a chapa Impacto Poli recebeu exatamente 4 perguntas, então não necessitou de sorteio para escolher as perguntas. E a chapa Polinova recebeu 7 perguntas, então a gente teria que sortear quais perguntas seriam feitas. A primeira pergunta é essa, Tiago. Então, Silvio, primeira pergunta, quer falar? Só mais uma coisa para explicar. Vocês escreveram as perguntas aqui, o tema que está é esse aqui, então se vocês fugirem do tema falando, a gente vai cancelar a pergunta, tá? O tema aqui é Degusta Poli. Só para complementar, 1 minuto para pergunta no máximo e 2 minutos para a resposta da chapa. Né? A pergunta é muito sucinta. Eu gostaria de saber claramente quem foi responsável pelo Degusta Poli quanto à organização e divulgação. Hoje, esse ano. 1 ano de Degusta Poli, certo? Respondendo sucintamente, Grêmio em parceria com a Ipoli. Perguntou qual entidade? Mais algum esclarecimento? Sim, eu gostaria de saber se o pessoal do Grêmio trabalhou na parte de organização e divulgação. Só isso. Sim ou não é suficiente? Sim, colaboramos sim. O pessoal da Ipoli dá Não, eu não perguntei o pessoal da Ipoli, eu perguntei o pessoal do Grêmio. Por favor. Sim, trabalhamos sim em parceria com o pessoal da Ipoli. Se quiser personificar mesmo, eu participei de um, o Emo participou de outro, o Carioca participou de outro, e esse ano a estrutura do iPoli era feita dentro do Grêmio. Nós buscávamos as taças, tiveram que buscar, nós ajudamos a divulgação, nós contactamos alguns fornecedores de vinho, eles contactaram outros e tal, e esse é um projeto que vem crescendo, entendeu? E a gente faz uma parte, eles fazem outra, a gente cede o espaço, a gente arruma a casa, a gente limpa, a gente divulga, a gente corre atrás, é uma coisa que é feita meio que simbioticamente. Aliás, para conhecimento de todos, a parceria tem sido tão boa que os representantes da Ipoli vieram nos procurar com a intenção de virarem o departamento do Grêmio Politécnico. Eu acho que isso foi um fruto de um bom relacionamento, não? Aliás, bom relacionamento que nós tivemos com diversas outras entidades da Poli. Próxima pergunta para a chapa Impacto Poli. Temos aqui uma pergunta para a chapa Impacto Poli. O Fernando escreveu, pediu para que a mesa lesse. Vocês alegaram ao formar a chapa que um dos motivos da sua formação foi a indignação com a chapa Polinova. Vocês criticaram o meio que a chapa levou o Grêmio durante os anos. Tendo em vista isso, como vocês explicam o fato de muitos dos seus projetos serem baseados em projetos que já existem na gestão Polinova, além de outros projetos que se baseiam em projetos que foram publicados há mais de 10 dias na carta-programa da Polinova? 2 minutos de resposta. Bom, eu acho que a pessoa devia ter citado exemplos, né? Porque falar que a gente, ficou implícito que a gente está copiando as propostas da Polinova, utilizar, por exemplo, papel reciclável, eu não considero muito uma proposta. Copiar isso, para quê? O Polyhour foi uma das propostas que a gente leva desde o começo. As bolsas do Poliglota, o Minerva, eu acho que poderia ser a única coisa que vocês falariam que tem algo a ver com a proposta de vocês. Porque sim, achamos que o Alpmin é uma ideia legal, e por isso vocês estão de parabéns. Porém, isso é muito pouco, isso é pontual apenas. Um Alpmin por ano, isso é pouquíssimo para ajudar as equipes. O Grêmio tem potencial, tem capacidade, deveria ter para fazer muito mais pelas equipes. Bom, então, continuar projetos, muitos projetos do Grêmio já estão lá há muito tempo, e a gente deve continuar assim. A gente quer trazer energia nova para eles, revitalizar, trazer mais gente, trazer outras ideias para eles. Mas se está dando certo, se os politécnicos estão gostando, não tem por que terminar com algum projeto.
revitalizar quais projetos? Continuar, por exemplo, o Paternon, um curso de engenharia financeira esse ano que não aconteceu por falta de pessoas, por ter um custo exacerbado para o Politécnico pagar? Continuar esse tipo de projeto? Não. Eu acho que nós podemos fazer inúmeras parcerias com a escola, com a AEP, para trazer esses cursos, por exemplo, num preço mais acessível para o aluno. Próxima pergunta. Próxima pergunta para a Polinova. Fale mais sobre o endowment. A maior parte das pessoas aqui presentes provavelmente não sabem nada sobre o projeto. Quem vai gerir o fundo? Como vão garantir a continuidade do projeto? Fale um pouco sobre as reuniões com a diretoria da Escola Politécnica acerca do endowment, que está sendo organizada pela própria com a ajuda de ex-alunos. 2 minutos para a resposta. Fala do endowment. Tem uns panfletos aí, que é um primeiro folder que a gente tentou distribuir na entrada. Quem não pegou, a gente vai distribuir mais uma vez aí. A questão do endowment é assim, o endowment começou com uma ideia que era pegar o dinheiro que a Cadopol vai render para o Grêmio daqui a sei lá quanto tempo, porque por um erro jurídico antigo, o incontroverso está bloqueado. A gente ia pegar esse dinheiro, fazer um investimento seguro, onde tivesse regras de captação e regras de resgate, para que esse dinheiro do Grêmio não fosse usurpado, que ele ficasse protegido. Porém, quando a gente começou a pensar nisso, a gente começou a pensar no crescimento, e como o Grêmio poderia fazer para crescer seu próprio endowment. E viu que isso é besteira. O Grêmio não tem como função ficar engordando para sempre. É sim garantir só a sua existência para sempre. Então, vimos a escola precisa. A ideia do endowment é uma ideia estrangeira, é uma coisa muito utilizada nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, França. Então, como que o endowment funciona? O endowment no Brasil não tinha sido criado até hoje por causa que o problema jurídico em torno dele era muito grande. Então ele vai funcionar como um fundo de investimento mais uma associação, uma coisa extra-Grêmio. Por que ele é gerido? Ele vai ser gerido por um conselho de notáveis, mais a escola, mais a IP, mais os diretores que estiverem no Grêmio, mais os membros fundadores dessa associação. O conselho de notáveis vão ter doadores, ex-politécnicos, pessoas importantes. Na outra parte do conselho vão ter os fundadores da associação, que quem tiver na época vai fundar, a escola com o seu diretor, com o seu vice-diretor, com os professores, a EP, com os ex-alunos associados, com os conselheiros da EP. Essas pessoas vão meio que gerir a associação. Quem vai gerir o fundo? Quem vai gerir o fundo é uma coisa profissional. Vai ter uma gestora que a princípio está sendo cogitada a Rio Verde, vai ter uma administradora que é o Bank New York Mellon, que é um dos maiores administradores de fundos do Brasil, o Bradesco, que vai ser o custodiante, uma auditoria independente. Vai ser uma coisa profissional, vai ser uma coisa extra-Grêmio, não vai ser um lugar para a gente brincar de casinha, vai ser uma coisa séria que vai garantir o futuro da Poli. Porque ou a faculdade pública se contenta... Deixa eu só 10 segundos. Leia uma frase. Próxima pergunta para impacto. Silêncio para você. Vou pedir desculpas aqui. Como essa pergunta tinha sido feita para as duas chapas, sendo sorteado para qual das chapas iria responder, tinha mais um trecho ainda que seria mais alguma pergunta referente ao endowment. Ao final de todas essas 4 perguntas, nós vamos dar 30 segundos para ambas as chapas responderem essa pergunta. Desculpas novamente. Agora uma pergunta para Impacto Poli. Não está aqui. Qual é, na visão da chapa, a função de um Grêmio estudantil? Respondam tendo em mente as futuras ações da chapa. Qual é a visão da chapa, na visão da chapa, a função de um Grêmio estudantil? Respondam tendo em mente as futuras ações da chapa. 2 minutos para a resposta. Bom, eu acho que não é nem o que é em mente o que está em mente na chapa, a função do Grêmio, mas é o que os artigos iniciais do próprio estatuto definem o que deve ser o Grêmio.
O próprio estatuto define que o Grêmio deve ser uma entidade que esteja presente no dia a dia do aluno, representando o aluno, incentivando as atividades desde do aspecto acadêmico, aspecto cultural, aspecto de integração. E isso é o que a gente propõe quando a gente coloca os tantos pilares que a chapa tem. Quando a gente propõe, por exemplo, a voz, representatividade, é que a gente quer que o Grêmio realmente esteja inserido, que o Grêmio realmente esteja inserido no dia a dia do Politécnico, que o Politécnico tenha relação direta com o Grêmio. Quando a gente coloca, por exemplo, a questão da ouvidoria, a questão dos informes, é essa relação que a gente quer estabelecer. Quando eu digo que o Grêmio Politécnico tem que ter uma função de trazer um aspecto acadêmico, uma das nossas maiores propostas é a realização da Semana de Tecnologia, que é uma semana que traria para o Politécnico o conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo na área tecnológica, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo da pesquisa, tanto a nível nacional, nível internacional, como também focando as linhas de pesquisa que acontecem hoje aqui na Poli, dando incentivo, por exemplo, para as iniciações científicas, que hoje são uma grande reclamação dos professores, a falta de alunos para poder tocar esses projetos. Além disso, mais uma vez, a manutenção das festas tradicionais da Poli, como o Bishop, a própria G4 criada pela Polinova, a festa junina em parceria com os centros acadêmicos, em parceria com o diretório, e também a criação da Poly Hour, mais um evento de recreação e de integração dos politécnicos. Próxima pergunta para a chapa Polinova. Pergunta para a chapa Polinova. Gostaria de saber quem da chapa se responsabiliza pelo cartaz colado em frente ao anfiteatro, o cartaz com uma balança que denigra a imagem da chapa Impacto, e gostaria de saber se a ética da chapa é aquela retratada no cartaz. 2 minutos para a resposta. Para quem pode observar, o cartaz colado é um cartaz que coloca 2 valores: valores éticos, valores morais de um lado e valores não bons do outro. São os valores que a gente preza pela ética, pela honestidade, pelo comprometimento, pela seriedade e pelo profissionalismo que uma gestão do Grêmio deve ter. E esse profissionalismo, essa ética e todas essas outras características discorrem a respeito da nossa postura e discordam do posicionamento que a gente escutou por aí, boatos de corredores. O Grêmio sumiu com R$1 milhão, o Grêmio fez não sei o que, o Grêmio fez não sei o que, o Papai Noel apareceu lá dentro. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa é você reclamar que não houve uma informação sobre determinado aspecto, mas pela ausência de informação, o errado a ser feito, principalmente na postura de uma chapa para concorrer pelo Grêmio Politécnico, é criar uma desinformação marqueteira num período de eleições. É nessas horas que a gente pede que todos compareçam e venham nesse debate, venham no próximo debate e conversem com a gente o tempo todo para saber de fato o que são as chapas, entender as propostas, saber o que nós fizemos, o que nós vamos fazer, os nossos meios concretos para fazer isso e sair um pouco do laraiaraiá e da cópia que é essa chapa aqui. Só colocando, aquele cartaz não está explicitamente falando de ninguém, não está apontando para ninguém, está justamente apontando o que a Polinova acredita que quer fazer e que a Polinova ouviu de mal sobre ela mesma e fala que não quer fazer aquilo. É um craft nosso falando sobre a gente e os nossos valores. De mais ninguém. Mas se a cara puxa serviu o Chapa Impacto, aí é com vocês, né?